Fala, teleiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e o curso que eu vou ministrar aqui para vocês hoje é de interceptação telefônica. Comecemos com as generalidades sobre o tema. Bom, a interceptação telefônica é um tema de direito processual penal que ele toca muito sensivelmente o sigilo das pessoas. E o sigilo, ele tem proteção constitucional, porque o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, ele determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, galera, como interpretar esse salvo em último caso? Se a gente utilizar uma interpretação gramatical bem assim da letra da lei, a gente pode ter a confusão de que somente as comunicações telefônicas são passíveis de interceptação e as demais não. Tá certo a gente pensar dessa forma? Não tá. Vamos lá. O que que tem? A gente entende pela doutrina e pela jurisprudência que qualquer tipo de comunicação das pessoas é passível sim de interceptação, desde que respeitados os requisitos legais e haja razoabilidade no caso concreto. Quer um exemplo? Vamos lá. O STF enfrentou no habeas corpus 70.814 a seguinte situação. A Lei de Execução Penal autoriza que os estabelecimentos prisionais eles abram e leiam as cartas dos presos. Isso viola o sigilo da comunicação dos presos? Não. O STF entendeu que é razoável, sim, esse dispositivo da Lei de Execução Penal, porque senão, se os presos gozassem de um sigilo absoluto da correspondência deles, isso facilitaria com que eles se comunicassem com os comparsas fora da cadeia, aumentando ainda mais a sensação de insegurança aqui no país. Quer outro exemplo? A Lei Complementar 105 de 2001, ela autoriza que as CPIs e as autoridades tributárias, elas obtenham os dados fiscais e bancários dos indivíduos que estão sendo investigados por alguma coisa. E isso é perfeitamente constitucional. Bom, agora vamos falar sobre o tema da Lei da Interceptação Telefônica e o direito intertemporal. Qual que é o problema aqui? Bom, a gente precisa definir o seguinte. A lei de interceptação telefônica, ela é processual pura ou ela é processual mista? Qual que é a consequência desses atos? Se ela for processual pura, todos os seus regamentos já se aplicam a partir da vigência da lei, inclusive aos casos em andamento. Se ela for processual mista, ela toca ao status libertatis dos indivíduos e, portanto, somente podem ser aplicadas aos casos que ocorrerem posteriormente à sua vigência. Bom, a lei da interceptação telefônica tem dois crimes nela previstos, o artigo 10 e o artigo 10A, que a gente vai ver mais para frente. Em ambos, a gente sabe que nos crimes existe o princípio da irretroatividade salvo em benefício do réu, ou seja, uma vez criado um crime, os fatos ocorridos antes da sua vigência não podem ser por ele regidos, correto? Então, especificamente nos artigos 10 e 10A da Lei da Interceptação Telefônica, eles somente podem ser aplicados aos fatos que ocorrerem posteriormente à sua vigência. O resto da lei, ela é processual pura, ou seja, ela só estabelece regrinhas procedimentais e podem sim ser aplicadas aos casos que já ocorreram e que já estão tramitando na justiça. Agora vocês podem estar curiosos com o seguinte: como funcionava a interceptação telefônica antes da lei da interceptação telefônica mesmo ser promulgada? Galera, era o seguinte: existia o Código Brasileiro de Telecomunicações, que ele permitia a interceptação telefônica caso houvesse decisão judicial. Só que acontece o seguinte, com a vigência da Constituição Federal de 1988, ela exige uma lei própria para que haja o procedimento da interceptação telefônica. O Código Brasileiro de Telecomunicações não funcionava, porque ele era uma lei geral, ele tratava das telecomunicações e lá no meinho ele tinha um dispositivo falando da interceptação telefônica. Então o Supremo entendeu que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e considerou nulas todas as interceptações telefônicas deferidas com base no Código Brasileiro de Telecomunicações.
Agora, para encerrar, vamos para algumas terminologias que a gente pode enfrentar nesse tema. A gente tem que comunicações, elas podem ser telefônicas e ambientais. As comunicações telefônicas são conversas por telefone, bem como a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Bom, isso, galera, abarca WhatsApp, fax, e-mail, a conversa no celular, basicamente tudo. Já a comunicação ambiental é aquela em que você está de frente com o seu emissor e o receptor. É uma conversa num bar, numa praça, no shopping. Bem simples, né? Agora a gente tem a interceptação em sentido estrito. O que seria ela? Ela ocorre quando um terceiro ouve a conversa de duas ou mais pessoas sem que essas pessoas saibam. É a escuta telefônica, o grampo que a polícia faz. Bem simples de entender. Já a escuta, ela é diferente. A escuta funciona da seguinte forma: ocorre quando um terceiro ouve a conversa de duas ou mais pessoas, sendo que um desses envolvidos sabe que está sendo gravado. Sabe aqueles filmes americanos que a FBI chega num suspeito de um crime e fala: olha, a gente sabe que você está envolvido, mas se você não quiser ser preso, coloque esse microfone e vai lá conversar? Isso é escuta. E por fim, a gente tem a gravação clandestina. Ocorre quando um dos membros que conversam, ele está gravando, sem que os demais saibam. Ela é clandestina porque ela é ilegal? Não, ela é clandestina porque os outros participantes da conversa não sabem que estão sendo gravados. Bom, galera, é isso. Muito obrigado.